Lamentações, capítulo 3, verso 21, 22, 23 e 24. Lamentações, capítulo 3. Claro que a gente vai estar ajustando o som, né, irmãos? Assim, o som ainda está naquela fase de organização. Então, vão tendo paciência com a gente. Noêmia, você lembra de alguma coisa assim com essa passagem bíblica? Lembra não, né? Vou já revelar aqui o negócio. Quem achou, diga amém. Amém. Lamentações, capítulo 3, versículo de número 23, 21, 22, 23 e 24 apenas. Diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, Heloísa, não têm fim. Renovam-se a cada manhã, Tabita. E a Bíblia continua dizendo: grande é a tua fidelidade. Aí ele fala assim, o Jeremias, né? Nesse escrito: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Amém? Eu queria que a Eduarda, a Sofia também? Malu, Maria Eduardo, vocês duas ficar sentadinhas aqui prestando atenção, que eu quero pregar para vocês também, tá bom? Só hoje, tá bom? Se puder sentar aqui na frente, até prefiro. Irmãos, olha só que interessante. Aqui, Jeremias, o profeta, mais conhecido como profeta chorão, ele está passando por um momento de muita dor, de muita luta, de muita tristeza. E então, ele começa a escrever esse livro, né, que é chamado de Lamentações. Ele começa a lamentar-se diante de Deus. É como se fosse um cântico. Interessante que, quando ele está aqui desesperado de alma, Jeremias, aquele profeta que estava vendo o seu mundo ruir, ele de repente começa a lamentar-se diante de Deus e de repente parece que há um start dentro dele. Aí, Heloísa, Jeremias então parece que ouviu a voz do Senhor e transiciona o seu lamento para um cântico de esperança. E ele começa dizendo: mesmo diante de todas as lutas, mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos os problemas, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande do dia, ele diz que a fidelidade de Deus, ele diz que a minha porção é ao Senhor, diz a minha alma, e portanto esperarei nele. Quem aqui já passou por um momento muito difícil na sua vida? Levante a mão, por favor. Muito bem. Quem nunca, né, passou por momentos difíceis? Quem nunca passou por momentos de tribulação, de angústia, de dor, de tristeza? Mas, naquele momento, assim como muitas vezes passamos, Jeremias, ele encontra força, ele encontra alegria e esperança no Senhor em meio ao caos. Gostaria de fazer uma reflexão hoje do como está o nosso mundo, de como vive esta sociedade que, segundo as Escrituras, diz que já está sepultada no maligno. Por favor,
não se assuste com o que eu vou dizer aqui. Hoje, nós vivemos em uma geração fast food, cheia de ansiedade e depressão. O Instituto Ipsos, que é um instituto internacional francês, que faz pesquisas no mundo inteiro, fez um relatório agora em 2024. O seu relatório é World Mental Health Day. Eu escutei várias vezes no YouTube até tentar entender como é que pronunciava. Que nesse relatório World Mental Health Day 2024, escute, o Brasil, nosso país, é considerado o quarto país mais ansioso do mundo. É fontes fiéis, viu? Esse instituto aqui é um instituto muito respeitado. Nós perdemos para o Chile, nós perdemos para a Suécia e nós perdemos para a Austrália. O Brasil foi considerado o quarto país mais ansioso do mundo. O estudo revelou que 45% dos entrevistados reconhecem que a saúde mental ela é prioridade na sua saúde. Estudo revelou que 45% dos entrevistados mencionaram sofrer de ansiedade com uma maior prevalência entre mulheres. 55% dos entrevistados, a maioria eram mulheres que passam por ansiedade e depressão. E olha a idade, pasmem, entre 18 e 24 anos. São as pessoas que mais têm ansiedade e são mulheres no mundo. Isso nos faz lembrar de uma geração, a geração Z. Foi observado ao longo das gerações, desde a Baby Boomer, que é a geração nascida no meio à guerra, até a geração X, Y, está havendo um crescimento em níveis de ansiedade e depressão alarmante no nosso país. E, infelizmente, nessa geração, é a geração que mais tem sido afetada por uma cultura que é danosa e é preocupante para as nossas vidas. Bom, a ansiedade e depressão têm tomado conta do mundo. Mas há uma palavra de esperança para nós. Nós não somos desse mundo. João capítulo 17, verso 14 ao 18, está escrito: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do mal. Eles não são deste mundo, como eu não sou. Santifica-os na verdade, e a minha palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Uma das coisas que nós precisamos entender e que é remédio para essa forma de se viver ansiosa, depressiva, é a esperança. Muti fala, um teólogo contemporâneo fala que a fé e a esperança são fundidas, que é impossível se dividir a fé da esperança. Eu falo isso, eu citei você aqui agora há pouco, porque eu me lembro que há anos atrás eu já preguei sobre essa palavra. E hoje eu tenho
faz acho que uns 20 anos que eu já preguei sobre Lamentações, capítulo 3, verso 23 ao 24. E parece que o Senhor me trouxe novamente a falar sobre isso, e porque nós estamos vivendo um tempo hoje que é necessário termos esperança, meus irmãos. Olha o que diz em Salmo 42, verso 1. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, e é o meu Salvador e meu Deus. Precisamos ter esta esperança. E muitas vezes, em momentos de luta, de angústia, de dor, nós precisamos dar uma ordem de comando para as nossas almas. E dizemos para ela: ei, se acalma, aquiete-se. Fica tranquilo. O teu espírito precisa dizer à tua alma: ei, se acalma. Espere em Deus. Confie nele. Ou nós não somos cristãos, homens e mulheres de Deus, nascidos. O remédio para esse mundo que está em depressão, que está em ansiedade, sem dúvida alguma, é ter a esperança que cremos, a esperança da ressurreição de Cristo Jesus. Porque o que inaugura um tempo de esperança, teologicamente falando, não é a cruz, mas a ressurreição de Cristo. E nós podemos andar no poder da ressurreição. Nós já estamos vivendo os últimos dias, viveremos o fim último, mas enquanto o fim último não chega, precisamos viver em esperança e fé. Irmãos, e eu fico pensando Senhor, como podemos fazer isso de forma mais prática, de forma mais que a gente possa se apegar, Senhor. E aí eu me lembro que a gente precisa aprender a confiar em Deus, a confiar nas suas palavras. Nós precisamos aprender a confiar naquilo que Ele tem revelado aos seus profetas, ao nosso respeito. Amós capítulo 3, verso 7, está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Precisamos lembrar, o segredo está nisso. Todas as vezes que entrarmos em momento de angústia, de dor, precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Gabriel. E quando se fala em uma comunidade local, uma igreja que juntos estão reunidos, nós precisamos nos lembrar daquilo que o Senhor disse sobre nós. Preste atenção, por favor. O que está aqui resumido, vou ler alguns resumos, alguns pontos que eu achei que seria oportuno, que fala sobre a sua identidade, que fala sobre a sua história. Se você é filho dessa casa, como você se fez filho, entendeu que é a sua família espiritual, Diego, essas palavras não é de Tameão, essas palavras é sua também. Então preste muita atenção naquilo que eu vou dizer aqui. Existe um marco na nossa comunidade de fé, e ele acontece em 2018. Entendam que eu vou dizer para vocês agora aqui: aprendam a discernir profeticamente as coisas. Tudo aquilo que um presbitério recebe como sementes, não é do presbitério, é da casa. Em 2018 houve a minha ordenação, a minha e a da Rosa. E olha o que foi escrito, melhor, olha o que foi dito e que está escrito sobre nós.
expande-os. Não é sobre o que eles sabem fazer. Minha graça te basta e se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Não debilite, ergue um tabernáculo glorioso. Põe para fora os teus decretos, porque há coisas que o Senhor disse sobre eles, são para agora. Vem para fora. Isso foi palavras ditas para aquilo que nós representaríamos e por aquilo que estava sendo gerado na cidade de Porto Velho. Isso aqui também diz sobre você, pastor Fabiano e pastor Adriana. Quem conhece aqui o pastor Fabiano e a pastora Adriana, da Igreja Resgate? Num café na mesa, ele disse: vocês são pais de órfãos, de pais vivos. Deus vai usar vocês em paternidade. Isso aqui não é sobre Edu e Rosa. Isso é sobre você, Juliana. Sobre você, Rafa. Sobre cada um que é filho dessa casa. A igreja nasce em fevereiro. Dia 30 de março. Olha o que é dito sobre nós pelo apóstolo Luciano na conferência Sábios Construtores. Preste atenção, que é sobre vocês também. Isso aqui, irmãos, só existia aqui nem 10 pessoas. Nós recebemos uma palavra que nós seríamos uma igreja lá na área da minha casa. Passa um mês, eu fico bugado, suando. Eu liguei para o apóstolo, um dia antes dessa conferência. E aí, Luiz? Paz, paizão, beleza? Beleza. Nós precisamos fazer alguma coisa aqui. Será que não é melhor de fazer um evangelismo? Alugar um carro de som? Fazer uma campanha aqui de 12 dias de oração e jejum? Será que a gente não precisa aqui procurar um prédio? Fazer uma fachada grandona que venha para Tameon? Foi, Ednei, é o que eu sabia fazer. Aí escute, o Luiz falou para mim bem assim: vem para cá, para Cacoal, participe da conferência e depois a gente conversa. Irmãos, a igreja do Cordeiro é muito séria para mim. Não dá para a gente brincar de ser pastor, Melvin, de ser obreiro. E aí eu fui para lá com o coração angustiado, sabe, Bruna? E aí o conferencista lá disse assim, no meio de todo mundo aqui, o culto acabando, já chorando, assim, Deus nem falou comigo, meu Deus, e agora? No último domingo de manhã, naquele momento bem gostoso ali de finalização, a música, até eu lembro da música, era Yeshua. Yeshua, a igreja cantando. Aí de repente ele parou assim, você aí, é você que está aqui, ó, pastor Edu, né? E pastora Rosa, é isso mesmo. E um dia de luta, olha o que nós recebemos. Deus fala algo ao meu coração sobre vocês. Aquilo que está sendo gerado lá na cidade de vocês, o cara nem conhecia a gente. O Senhor mostra para mim presentes chegando. Presentes vão chegar. E esses presentes são pessoas que vão cooperar por aquilo que Deus quer fazer na cidade de Porto Velho. Há um depósito sendo formado em vocês. Não se compare, ele repete, não se compare com o que já existe na cidade. Não se compare com ninguém. E Deus vai exigir muito de vocês. A cada momento, Deus estará desafiando a vocês, não a andar pelo que vocês aprenderam, mas a confiar inteiramente
na graça de Deus. Vocês vão abençoar a cidade de Porto Velho. Nunca olhe para o resultado, mas permaneçam na primeira palavra que vocês ouviram. Presente chegou. Vocês já estão aqui. Eu sei que mais chegarão, mas cada um de vocês já é o cumprimento dessa palavra profética. Isso foi em 2019. Depois que acabou a conferência, eu fui lá atrás, no restaurante comunitário Irmã Socorro. Aí e aí? Não precisa responder mais nada. Eu já sei o que o Senhor eu sei o que o Senhor já quer, já entendi tudo. Mas ele fala, calma, eu tenho algo a acrescentar a vocês. Vocês são uma casa profética. Construir a partir de poucas pessoas é o que vocês vão fazer. Poucas pessoas que valerão por muitos. Vocês têm uma porção específica para essa região, e ela se chama Zona Leste. Tu entende isso, homem, agora? Por que nós escolhemos ficar nesse bairro aqui, e nessa região? Porque o Senhor disse isso sobre nós. E disse, Rosa carrega a visão e o legado. Sejam radicais, porque só é possível construir com radicalidade. 2019 ainda há uma palavra de profecia pelo profeta Rafa. Vocês irão restaurar feridos, ministros feridos pela religião. Lucas, quando alguém diz para você que aqui só tinha ferido, eu até ri, mas eu não expliquei o porquê. Porque isso se cumpre uma palavra profética. Porque o Senhor disse que nós seríamos cura para homens, ministros feridos pela religião. E essa palavra tem se cumprido. É verdade, ele estava certo. Aqui pode até ser uma igreja que recebeu feridos, mas os feridos estão sendo curados aqui pelo amor de Cristo. Preciso avançar muita coisa. 2021, Conferência Apostólica, aniversário de 2 anos. Pelo apóstolo Luiz, Deus fala, Deus está nos levantando como parteiras que discernem o que Ele está fazendo nascer. Colocam suas próprias vidas em risco. Vocês precisam fazer aquilo que é fora do óbvio e do comum. Somos um bando de esquisitos. E não tem problema, porque o Senhor disse que a nossa medida seria uma medida fora do comum. Terceiro dia, o chamado profético está ligado a abrir portais no tempo que conectam pessoas agora sem que elas saibam com o que elas serão mais na frente. Mas façam isso em toda submissão ao Senhor. Vocês estão guardando a identidade? Guardem, preservem a identidade. Guardem toda a profecia que eu coloquei no interior de vocês. 2022, essa aqui foi para acabar com a gente. O irmão Gui, um irmão, na casa do Cléo, ele estava lá e ele disse, o Senhor está edificando um altar de adoração e uma torre de vigia. O Senhor está fortificando o que vocês estão construindo. Levantem o altar. Atuem nas obras de justiça. Isso é o que o Senhor disse sobre vocês. Tenho que avançar, é muita coisa. 2022, o profeta Daniel disse,
Pega essa no espírito de vocês, meninas da dança, e todos aqueles que são envolvidos com arte. Eu vi um porto transformado e muitos barcos. Eu vi um porto transformado e muitos barcos. Tem muitos barcos aqui. Todos eles tinham um endereço específico. Reunião de povos alcançados e inalcançados. Porto Velho não é uma cidade aleatória. Ela é estratégia de Deus. Vocês vão treinar a gente no Brasil. Vocês vão ensinar e cuidar de muitas pessoas com o propósito de destinar essas pessoas a essas pessoas sem malas. Homens que vão sem a intenção de voltar, que simplesmente entenderam o Senhor e permaneceram na sua vocação. Isso já tem acontecido em nosso meio. Vocês têm uma forte vocação de treinar. Ensinem, trabalhem para a restauração das estruturas do tabernáculo de Davi. O Senhor está dando a vocês uma unção, a unção de Bezalel, unção de criatividade. Busque e aprofundem-se nos dons. 2023, o Senhor disse: é tempo de aceleração. Corra com os cavalos. 2024. Nós tivemos um presente aqui. Deus forma um presbitério na casa. A pastora Mil chega. Ela é ordenada ao ministério, ao santo ministério de Jesus Cristo. 2024. Teve mais uma palavra profética. E que poucos talvez observaram. Deus pregou uma peça na gente, irmãos. Deus fez um espetáculo. Vocês não têm ideia disso. Mas o casamento da Ana e do Melvin, ela é como se fosse uma palavra profética para nós. Quando nós estávamos casando vocês, em todo momento vi uma forte impressão e foi confirmado por várias outras pessoas. O que está acontecendo com Melvin e Ana não é apenas sobre eles, é sobre a igreja do Cordeiro. E o Senhor fala: se preparem, é tempo de velador. Essas são algumas palavras que o Senhor disse sobre nós. É tempo de velador. É tempo de colocar no velador a sua luz devida. Precisamos aprender a confiar nessas palavras. Porque as palavras proféticas são como placas que apontam o caminho. Precisamos preservar a unidade no Espírito. Escute, estou concluindo. Nunca foi tão importante guardarmos a unidade no Espírito. Nunca foi tão importante guardarmos a comunhão. Nunca foi tão importante em sermos um. Transparência, lealdade e fidelidade em nosso meio não é uma escolha. É um decreto do Senhor. Precisamos viver uma vida consciente da nossa identidade. Essa é para você, Diego. A identidade que você recebe aponta para o propósito que Deus tem para a sua vida.
Quando eu te perguntei 2 vezes, o que o Senhor disse para você? Aí você me falou assim, Deus falou que aqui eu teria propósito. Eu entendo, Diego, que o Senhor está te dando identidade para que você viva intensamente o propósito eterno de Deus. Ter esperança, meus irmãos, não seria o mesmo que orar? Ter esperança não seria o mesmo que jejuar? Ter esperança não seria o mesmo que consagrar? Ter esperança não seria o mesmo que orar dia e noite em uma torre de vigia, crendo que por meio do ordinário geramos um ambiente extraordinário para a manifestação da glória de Deus? Romanos capítulo 15, verso 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Provérbios 23, 18. Certamente haverá um futuro para vocês, e a sua esperança não será frustrada. Fique de pé em nome de Jesus. Escute, por favor. Os músicos, se quiserem me ajudar, por gentileza, podem vir. Tudo isso, irmãos, que eu fiz aqui hoje, que eu trouxe aqui hoje, é para iniciarmos aquilo que o Senhor está dizendo sobre nós. Primeiro, eu quis trazer à memória aquilo que nos deu esperança, todo o nosso trajeto. Eu fiz questão de ler algumas das nossas palavras, porque eu quero trazer à memória, Sócrates, aquilo que me traz esperança. E a minha esperança é o Senhor. Ele é a minha porção, diz a minha alma. Portanto, eu esperarei nele. Não é à toa que você está aqui, meu amigo. É tempo de esperançar. É tempo de confiar. É tempo de perseverar. É tempo de caminhar. É tempo de acelerar. É tempo de buscar a face do Senhor. E uma das palavras que mais me tocou no ano de 2024, como uma mensagem profética para o ano de 2025, uma palavra que está no meu coração, no coração desse presbitério, e confirmado por muitos de vocês, sem vocês saberem. Como nós ouvimos lá em Cacoal, os campos já estão brancos. É tempo de velador, é tempo de esperançar, é tempo de entrarmos nesse portal que o Senhor abriu e provarmos da doçura do amor de Deus. É tempo de esperançar, é tempo de velador, é tempo de buscar a face do Senhor.